Aula de Anatomia Humana número 7. Essa aula é sobre a introdução do sistema cardiovascular. Então, nessa aula, nós vamos falar sobre o coração, uma breve introdução sobre o funcionamento do coração. Então, o coração é uma estrutura muscular que fica localizado exatamente no meio do tórax, numa região chamada de mediastino, tá? E ele fica com o ápice dele, que é a ponta do ventrículo esquerdo, voltado para o lado esquerdo. Então, a localização do coração é exatamente no meio do tórax, tá? Numa região chamada de mediastino. Então, vai aqui a primeira pergunta para vocês responderem. Pergunta número 1. Qual a localização do coração? Então, o coração fica localizado no mediastino, tá? Exatamente no meio do tórax. Então, o coração ele é uma bomba. Então, ele faz o sistema de bombeamento do sangue. Tá? Então, ele trabalha com 4 câmaras independentes, 2 átrios e 2 ventrículos, que vão fazer o sistema de bombeamento. Então, qual que é a principal finalidade dele? Pegar o sangue oxigenado e mandar para o corpo. Tá? Então, através dos vasos sanguíneos, esse sangue vai chegar a toda a estrutura corpórea e às células, levando oxigênio e nutrientes às células. E traz dessas células depois o retorno, que é o chamado sangue venoso, que ele vai vir pelas veias, tá? Vamos trazer o gás carbônico, que é resultado desse metabolismo celular. Então ele leva o sangue com oxigênio para as células e traz das células o gás carbônico. E esse processo ocorre continuamente. Então essa é a finalidade do coração. Então o coração nós temos aqui, ó, nessa parte de cima, estou pintando aqui agora para vocês, essas são a veia cava superior e aqui a veia cava inferior, que é onde vem o sangue venoso, que vem, no caso, da parte superior da cabeça, e aqui na veia cava inferior, que vem do corpo, trazendo esse sangue carregado de gás carbônico, no caso, sangue venoso, que esse sangue vai depois para os pulmões. Então aqui eu tenho uma ampliação no desenho de um alvéolo, que é onde ocorre a troca gasosa. Esse sangue que veio com CO2, que é o gás carbônico, ele é liberado e quando você expira, você soltou o ar, esse gás carbônico sai. E ele é trocado pelo O2, que é o oxigênio, que é quando você inspira e esse oxigênio entra nas células e ele é levado através dos glóbulos vermelhos e da hemoglobina até as células do corpo. Então o coração tem essa função de bombeamento desse sangue, fazer esse processo de trazer e levar esse sangue. Tá? Então, lembrem da pergunta número 1, localização do coração mediastino, no meio do tórax. Então aqui tem um outro desenho aqui mostrando a base do coração, a localização dele, ó, o ápice dele voltado para o lado esquerdo e exatamente no meio do tórax. Aqui nós temos os pares de costelas, ó, que protegem a estrutura do tórax e todo o que tem dentro dele, dentro dessa estrutura, é o coração. Então aqui na frente eu vou ter os pulmões e logo aqui abaixo, atrás, posterior, o coração. Tá? Aqui nós temos 10 pares de costelas e existe mais dois pares de costelas que não aparecem aqui, que são as chamadas costelas flutuantes ou falsas costelas. Porque elas não são chamadas de falsas costelas porque elas não são ligadas a, a essa estrutura azulzinha que estou mostrando aqui para vocês aqui na frente, que é formada de cartilagem, chamada de cartilagem costal. Ó. E ela se liga a um osso aqui na frente, ó, que é o osso externo, que protege também a estrutura onde está o coração.
Tá? Aqui dá para ver uma estrutura do coração ao lado, né, um desenho, que é o que está aqui ao centro para vocês verificarem. O coração tem uma membrana que cobre ele. Essa membrana é chamada de pericárdio. Tá? Então, pericárdio é a membrana que cobre o coração. Ela é dividida existem dois tipos de pericárdio, o pericárdio fibroso e o pericárdio seroso. Então, pergunta número 2. Qual a membrana que cobre o coração? É o pericárdio. Tá? O pericárdio aqui nós temos um corte frontal, ó, mostrando um corte no coração, e esse quadradinho aqui onde seria a estrutura muscular. Então aqui seria o músculo cardíaco, ó, que é a ampliação dessa estrutura do músculo cardíaco, aqui é o miocárdio, que é o músculo cardíaco, e aqui a parte externa, que é o pericárdio, que é essa membrana que cobre o coração, que tem uma estrutura fibrosa e uma estrutura serosa. Então, o pericárdio, no caso fibroso, e o pericárdio seroso. O pericárdio fibroso, ele vai ter uma estrutura mais forte, é a estrutura que dá proteção ao músculo cardíaco. E o seroso é que vai fazer a parte de deslizamento, vai fazer com que o músculo se deslize sobre essa estrutura, essa capa de proteção, tá? Para que ele faça o funcionamento dele de expansão no bombeamento cardíaco e relaxamento, expansão e bombeamento. Tá? Então, o pericárdio é a membrana que cobre e protege o coração. Tá? Então, ele vai sempre possibilitar essa liberdade de movimento do músculo cardíaco. O nosso coração, ele também precisa receber a oxigenação. A mesma oxigenação que ele leva do sangue para as células do corpo, também precisam para as células do músculo cardíaco. Então ele também precisa ser oxigenado. Para isso, ele tem um sistema de oxigenação, de irrigação e sistema vascular próprio do coração. Tá? Então, quem leva o sangue oxigenado no coração são as artérias coronárias. Tá? Então, pergunta número 3. Qual artéria que leva sangue para irrigar o coração? Artéria coronária. Tá? Então, a coronária é essa estrutura aqui, ó. Então, aqui ao lado direito, que estou mostrando para vocês, é uma peça anatômica. Então, nós temos aqui a parte da artéria coronária. Então, a ramificação dela, que ela vai se ramificando. E aí ela vai fazendo toda a oxigenação do músculo cardíaco, no caso do miocárdio. Aqui em cima, ó, nós temos a lâmina parietal do pericárdio seroso, ó. É essa estrutura aqui, ó, que foi feito um corte aqui na frente, ó, que separou essa parte dessa, o lado direito e o lado esquerdo. Então essa capinha aqui, essa capa é o pericárdio, ó, que cobre o coração, tá? Então aqui os lados que ele foi feita a separação, onde vai deslizar o músculo cardíaco para o movimento livre dele, certo? O coração ele tem dois átrios e dois ventrículos, são 4 câmaras cardíacas. Então aqui dá para ver os átrios, ó, aqui seria a localização do átrio direito e aqui do ventrículo direito, tá? E aqui em cima seria o átrio esquerdo, que vai ser na parte posterior do coração, e também o ventrículo direito. Então o coração tem 2 átrios e 2 ventrículos. Então a pergunta número 4. Quantos átrios tem no coração? Então, 2 átrios, ok? Então aqui eu tenho a visão posterior do coração. Eu estou vendo o coração agora pelo lado de trás dele, a parte posterior dele. Tá? Então na parte posterior, aqui também é uma peça anatômica e aqui uma imagem da peça anatômica. Tá? Mostrando as estruturas do coração. A parte onde vem a parte venosa, ó, que é do mesmo jeito que leva as artérias, levam o sangue para o coração e também esse sangue retorna
para o coração a parte venosa também para ser oxigenado novamente, certo? Então, o coração ele tem uma estrutura muscular, ó, toda essa aqui é uma estrutura do músculo. Esse músculo do coração é chamado de músculo estriado cardíaco, tá? Esse músculo chama-se miocárdio. Então, pergunta número 5, qual o nome do músculo cardíaco? Então, o músculo cardíaco é o miocárdio, ok? Vamos lá, vamos continuar. Se eu fizer um corte transversal no coração, um corte transverso, eu vou separar o coração em parte superior e parte inferior. Tá? Então, nesse corte transverso, eu vou ver outra estrutura aqui. Eu vou ver agora a estrutura das válvulas cardíacas. Esse sangue, para ser levado para o coração, entre os átrios e os ventrículos, existem válvulas entre eles que fazem o controle desse fluxo sanguíneo. Tá? Lembre que essa aula é uma introdução, então estou dando uma noção básica do funcionamento do coração. Aulas posteriores vamos detalhar cada uma dessas estruturas de átrios e ventrículos, tá? E a estrutura também das válvulas. Então eu tenho aqui uma válvula que ela tem 3 lados, ó, 1, 2, 3. 3 semiluas, ó. Aqui, ó. Tem 1, 2, 3, que é chamado de válvula tricúspide ou válvula mitral. A tricúspide ela tem 3 lados e tem 2 lados que são chamados de bicúspide. Então, qual que é a função das válvulas? Tá? Então, não se preocupem muito com essa estrutura agora, que vai ser detalhado posteriormente. O que tem que entender agora é o seguinte: a função delas é o que? Quando o sangue passa, elas depois se fecham e impedem o refluxo do sangue. Tá? Então, aqui eu tenho as válvulas fechadas, aqui a válvula aberta. A válvula abriu, o sangue foi jogado aqui. Logo depois ela se fecha para evitar o refluxo do sangue. Tá? Então, a válvula que tem 3 lados é a pergunta número 6. Então, ela chama-se tricúspide, ok? Aqui tem ela fechada, ó, válvula aberta, válvula fechada. Nessa estrutura aqui, dessa peça anatômica, é as mesmas válvulas, só que dentro de uma peça anatômica, para vocês visualizarem melhor, ó, os 3 ladinhos, ó, e ela faz esse conezinho. Esse conezinho é para quê? Para que o sangue, quando retornar, ele chega aqui, enche a cama e fecha ela, tá? Então, ela tem um espaço para fechamento dela aqui. Então, essas válvulas estão localizadas entre os átrios e os ventrículos. Aí vai a pergunta agora número 7, tá? Quantos ventrículos nós temos no coração? Então nós temos 2 ventrículos, ok? E o ventrículo esquerdo, que é o ventrículo mais forte, ele fica com a ponta dele voltado para um lado, tá? Então, esse lado, esse ápice do coração, tá? É o lado esquerdo. Então, pergunta número 8. Qual é o lado do ápice do coração? Então, lado esquerdo. Para o coração funcionar, ele é um músculo, tá? Então, a musculatura da nossa musculatura estriada esquelética, nós conseguimos controlar. Você consegue enrijecer o músculo e relaxar o músculo, movimentar, andar, e os músculos funcionam de acordo com a nossa vontade. No caso do músculo cardíaco, não. Ele é um músculo estriado, parecido com o estriado esquelético, só que ele é um estriado cardíaco. É um músculo que não depende da nossa vontade, tá? Então ele é controlado pelo sistema autônomo, tá? Então, é a pergunta número 9. Quem controla o batimento cardíaco? Sistema nervoso autônomo. Lembre que ele é dividido em simpático e parasimpático.
Uma ordem de batimento e aceleração, outra ordem de diminuição de batimentos. Tá? Então você não consegue parar seu coração e voltar a bater, certo? Por quê? Porque não depende da nossa vontade, ele é controlado pelo sistema nervoso autônomo. E para finalizar esse vídeo, eu quero que vocês memorizem o seguinte: qual a função básica do coração? A função básica do coração é fazer o que? O bombeamento do sangue, é bombear o sangue. Então, pergunta número 10, qual a função do coração? Bombear o sangue. Então, quando ele faz esse bombeamento de sangue, ele vai levar esse sangue para todo o corpo e para as células. E trazer, e quando retorna o sangue, ele novamente vai fazer todo o processo de oxigenação que ocorre nos pulmões para retornar para o sistema. Tá? Então, sem funcionamento do coração, você não tem circulação sanguínea e não tem oxigenação de células. Tá? Então, daí, no caso, a gente não tem função orgânica e o corpo morre. Então, o coração é um órgão essencial, é um dos órgãos principais que nós temos que prestar muita atenção ao seu funcionamento adequado para correta oxigenação e correta circulação do sangue. Ok? Então, encerrei essa aula agora, vamos encerrar essa aula, e as 10 perguntas que foram faladas durante o vídeo, que vocês vão pegar agora, acessar o link que eu vou colocar na descrição do vídeo agora e responder as 10 perguntas, que a resposta está dentro do vídeo. Boa noite, pessoal, até a próxima aula.